Então, vamos começar, então. Oficialmente, boa noite, né? Para aqueles Boa que não me noite. conhecem e também para aqueles que me conhecem, meu nome é Devanildo de Amorim Souza, né? Atualmente, sou mestrando em Direito pela Faculdade Metropolitanas Unidas, também pesquisador pelo Largo do São Francisco e também membro do grupo de pesquisa do professor Fabiano Hartmann, lá na UNB, que estuda aquela questão da implementação do projeto Victor lá no STF, né? Hoje a gente vai tratar sobre um tema que eu intitulei assim rapidamente como Algocracia e Proteção de Dados, né? Como eu mencionei, a ideia inicial era fazer um link com a ideia da proteção das informações dos candidatos à eleição. E aqui a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais filosófica e deixando essa parte específica dos candidatos para uma outra oportunidade. E aí eu separei da seguinte forma: a gente vai fazer uma pequena introdução, um pequeno desenvolvimento, a conclusão, e lógico que às vezes até eu acho mais importante, as referências para quem gosta de ir direto na fonte, que aqui, como eu sei, tem bastante gente que trabalha academicamente com o tema, e sem dúvida alguma a fonte é sempre algo super importante a ser apresentada, porque é lá onde a gente vai amadurecer um pouco mais as ideias, né? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte comparativo: a ideia de moral e inteligência artificial, proteção de dados e riscos relacionados às campanhas eleitorais. Aqui, como eu mencionei, né, na atualidade a gente tem o que a Shoshana Zuboff chama de capitalismo de vigilância. E como muito bem ficou evidenciado com aquele escândalo da Cambridge Analytica, eu me perdoe a pronúncia, né, mas é por aí. Ficou evidenciado que ali houve a manipulação, né, e um direcionamento intencional por parte daqueles detentores do poder econômico para, de certa forma, manipular o resultado eleitoral, e isso aconteceu. Desde então, houve uma série de regulamentação, né, e uma tendência a se regulamentar cada vez mais, inclusive aqui no Brasil, a gente sabe que está tramitando um projeto que visa regular o emprego da inteligência artificial, e, lógico, isso tem tudo a ver com a questão do que se entende por democracia hoje, porque a partir do momento que a gente consegue manipular a compreensão do eleitor referente a X pensamento, a gente basicamente está burlando aquilo que a gente conhece por autodeterminação, e, por sua vez, a gente compromete aquilo que a gente entende por vontade livre e consciente em manifestar sua aderência a determinada linha de pensamento defendida por um candidato que você quer que lhe represente, né? E aqui vem um ponto que eu quero deixar meio que desnudado, né? Que Platão, nessa obra A República, ele traz em questão o que ele chama de mito do anel de Gizes. E o que é que o mito de Anel de Gizes tem a ver com o que a gente vai falar sobre inteligência artificial? Platão falou de inteligência artificial? Não. Mas lá no mito de Anel de Gizes, Platão fala sobre a seguinte ideia: existe um cara chamado Gizes. Esse cara, ele era um cidadão extremamente ético, extremamente moral. Era um cara, assim, de uma conduta impecável. Era um cara que só fazia a coisa certa. E uma dada oportunidade, Gizes, em um de seus passeios, encontra um cadáver, e nesse cadáver ele enxerga que aquele cadáver portava um anel. Esse anel, ele se questionou: olha, um cadáver, um anel, para que raios um cadáver quer um anel? Isso não vai fazer diferença nenhuma. Então ele se apropria daquele anel e passa a ser o novo detentor daquele anel. E coloca no dedo e passa a Isso tá utilizar. bem Senhor dos E Anéis, né? Essa história. Talvez tenha se bem, baseado né? nisso. Exatamente. E aí, Gizes, ao voltar à cidade, ele entra na cidade e passa pelas pessoas e as pessoas não o notam. Simplesmente era como se Gizes estivesse invisível para aquela sociedade, para aqueles agentes inseridos naquele corpo social, era como se Gizes não existisse. E Gizes passa a ouvir as conversas, passa a perceber de fato que ele não estava sendo notado. E aí ele vai a um determinado lugar, tira o anel e volta e percebe que todo mundo vê. E aí Gizes rapidamente saca: olha, esse anel me concede o danado do dom da invisibilidade. A partir desse momento, Gizes se viu perante a si mesmo e se coloca na seguinte situação: olha, se ninguém me vê quando eu estou com o anel, significa que agora eu posso enfiar o pé na jaca, que ninguém vai me plotar.
E bem assim Jesus fez. A partir desse momento, vestido do dom da invisibilidade perante o corpo social, olha a ideia, invisibilidade perante o corpo social, eu não posso ser julgado. Eu vou me ver perante a mim mesmo, então eu posso deliberar conforme eu quero, que ninguém vai me reprimir por isso. A partir desse momento, Jesus se transforma. Mata o rei, viola a rainha, saqueia quem ele pode, e de fato, a gente percebeu que aquele cara que era uma pessoa intocável, de um ponto de vista moral, na realidade, ele por si só, ele não era intocável por si só. Ele era intocável porque a sociedade que o via exercia um controle social perante ele. Esse é o primeiro ponto. Fiquem com essa questãozinha que a gente vai amadurecer ela um pouco mais. Mais adiante, um autor russo chamado Mikhail Dostoiévski, no livro intitulado Crime e Castigo, ele traz à tona a figura do Raskolnikovski. Raskolnikovski era um cara que passou a aderir uma ideia bem parecida com essa do Gises, que era apegar-se no seguinte sentido: olha, se Deus não existe, tudo é permitido, então eu posso fazer o que eu quiser. Partindo dessa premissa, ele se coloca diante da seguinte situação: existe uma velha, isso está lá escrito nesse enredo, e essa velha, por incrível que pareça, a velha aqui é o nome da personagem. A personagem é denominada a velha, não tem o nome da personagem em si. A velha é o nome dela. E nesse enredo, essa velha era uma velha usurária, velha rica, e Raskolnikov se vê nessa seguinte situação: olha, essa pessoa é uma velha usurária, não tem mais nada da vida, não vai fazer muita coisa com o que já lhe tem, porque no final das contas já está no final da vida. E isso foi o pensamento de Raskolnikov. E pensando nisso, eu, mais jovem, se eu a mato e me aproprio desses bens e uso ele para um fim que é socialmente bem visto, teoricamente, não estaria fazendo algo tão ruim assim, porque não vou ser punido. Não existe repressão, já que Deus não existe, tudo é permitido. E aqui a figura de Deus não é basicamente aquele Deus teológico. Aqui a gente está falando da vertente filosófica chamada de niilismo, que é onde a gente põe uma figura ideológica na ideia de Deus. Então, Deus pode ser um Deus cristão, Deus pode ser um Deus de uma corrente ideológica qualquer, do solidarismo, da deontologia do Kant, do consequencialismo do Maquiavel. Você põe uma figura ideológica no lugar. E isso é o que ali está posto na ideia de niilismo, quando Dostoiévski ele traz à tona esse enredo. Porque, basicamente, a gente traz a seguinte concepção ideal aqui. Se não existe algo pacato, assim, engessado, do que o ser humano existe para fazer isso, a gente constrói essa ideia do que para que o ser humano existe. Então, aqui, Dostoiévski ele faz essa crítica. Ele sugere, num ponto de vista metafísico, e critica a existência de Deus também na condição de que qualquer outra ideologia que venha substituir a figura de um Deus seria, de certa forma, uma crença pessoal daquele que detém o poder de decidir sobre alguma coisa. E Raskolnikov, nessa situação, ele se legitima moralmente a matar a velha. E nesse mesmo enredo, Raskolnikov, ele se depara com um imprevisto. Aparece uma segunda personagem que o presencia a fazer aquele homicídio. E naquela situação, o Raskolnikovski, ele simplesmente mata a segunda pessoa que ele nem sequer tinha planejado como uma consequência do primeiro homicídio. E aqui uma coisa que eu quero deixar bem claro é que, parecido com o que aconteceu com Gizes, você percebe a figura do agente que se autoriza a cometer um ilícito e depara-se com um agente no qual ele está violando. Ele se depara com a figura da velha. Ele se depara com a dor do outro. E veja bem que aqui a gente vai desenvolver isso um pouquinho mais na frente a respeito dessa questão. Mais adiante, tem uma outra obra que é excelente, que é Os Irmãos Karamazov, também do mesmo autor, Dostoiévski. Aqui, ele percebe o seguinte: a partir do momento que o ser humano ele se depara com a dor do outro, aquilo gera uma empatia.
Aí, Dostoiévski, com a criatividade que lhe é peculiar, ele pensa o seguinte: se a gente fragmentar esses atos, se a gente fragmentar esse resultado, será que aquele ser humano não se legitima a ir um pouco mais além? E aqui, na obra Irmãos Karamazovskis, ele é uma família que pretende matar o pai, porque o pai era um beberrão, um falastrão, que cometia uma série de atrocidades. E, mais uma vez, a figura simbólica do pai, em alusão à ideia do pai celestial, que seria uma ideia de uma construção, tanto de um ponto de vista teológico como de um ponto de vista ideológico, uma ideia de uma figura central. Quando você se legitima a destruir aquela figura que seria a figura central, você, de certa forma, precisa pôr algo no lugar. E, nessa situação, Dostoiévski ele evidencia o seguinte: se a gente fragmentar o resultado morte, a conduta de responsabilidade pelo resultado morte não vai ser tão impactante como se uma pessoa conduzisse todo o enredo. E aqui, nessa obra, ele demonstra o processo de fragmentação do resultado que seria o fratricídio. Aliás, perdão, o parricídio. Aqui, a figura paterna, a figura central, um crime que, de um ponto de vista social, principalmente na sociedade que a gente está inserido hoje, um filho matar um pai é algo que aparece ser brutalmente inaceitável, mas mesmo na situação do Dostoiévski, ele cria essa figura e, fragmentando os resultados, ele coloca, olha, filho 1 faz tal conduta, filho 2 faz tal conduta, filho 3 faz tal conduta. No final das contas, cada um fez uma coisa que, em tese, gera menos empatia, menos repúdio do que fazer o todo. E veja onde a gente vai chegar com isso. Mais adiante, Hannah Arendt, lá em Eichmann, em Jerusalém, ela denuncia a figura da banalidade do mal. O que foi essa ideia da Hannah Arendt, que me parece muito pertinente, e aqui, mais uma vez, você verifica o distanciamento do ser humano com o resultado final. Hannah Arendt evidenciou que, ao colher os testemunhos daqueles agentes que ali estavam sendo julgados, ela percebeu que, de fato, era uma figura patética, era uma figura burocrática, era uma figura que cumpria regras, era uma figura que não questionava, era uma figura que criava mecanismo que outras pessoas cumpriam, que outras pessoas iam cumprindo, que outras pessoas continuavam cumprindo, que, no final das contas, havia câmara de gás e centenas de pessoas foram mortas naquele genocídio horroroso, tão fartamente documentado em diversos materiais que hoje em dia a gente consegue ter acesso. Nesse sentido, Hannah Arendt, ela denunciou que aquelas pessoas que, em tese, jamais se legitimaria acionar o gatilho para matar aquelas centenas, milhares de pessoas, por meio daquele mecanismo que ficou conhecido como indústria da morte, criou-se um mecanismo que segregava e que viabilizou o morticínio de milhões de pessoas. Basicamente, ficou ali constatado que havia agentes para transportar, havia agentes para colocar na câmara, havia agentes para acionar o gás, havia gente para tirar os pertences, havia agentes para tirar os corpos de um lugar para o outro, havia gente para queimar, para incinerar. Então, você tirava aquela brutalidade monstruosa e fragmentava ela em diversas etapas, que o final daquele todo era o Holocausto. E aqui a gente evidencia algo que me parece ser muito interessante do ponto de vista da tecnologia. Olha a tecnologia chegando aqui. Porque, ao mesmo tempo, a tecnologia ela pode viabilizar um afastamento, uma fragmentação daqueles agentes que são responsáveis pelo processo burocrático, pelo processo de elaboração das verdadeiras consequências que aquele processo pode ocasionar. E no sistema de justiça, hora e outra a gente se depara com situações onde a gente tem uma via, mas a gente não consegue, de certa forma, resolver por uma outra forma que não aquele mecanismo que ali foi criado. E, a depender da situação, a gente pode se deparar com o seguinte: Kafka,
na obra O Processo, mais especificamente lá no capítulo 9, ele fala sobre o homem de campo diante da lei. A gente cria uma figura burocrática, uma figura estruturalmente burocrática, onde aqueles que buscam acessar a justiça encontram-se impossibilitados pela série de entraves que existe para se chegar a determinado lugar, se é que é possível chegar, que no caso daqui do Kafka, ele menciona que ninguém chega e ninguém vai chegar, porque o sistema foi literalmente criado para impossibilitar que alguém chegasse a determinado lugar. E aqui a gente vê que as mesmas estruturas burocráticas que podem ser usadas para ceifar uma série de vidas, para criar mecanismos de segregação, pode também ser utilizado para dificultar um acesso a uma garantia básica, uma garantia elementar. E é aqui onde eu sempre lembro que nossos mecanismos informáticos, por hora e outra, mesmo havendo o emprego de tecnologia, sempre tem que ter uma portinha extra para, em caso de você ter um problema, você automaticamente se valer de uma via que possa te dar efetividade, porque caso contrário pode acontecer com o que eu estou presenciando hoje, de buscar um acesso de passe livre para um deficiente na via federal, e ele não consegue o acesso porque o site do governo não funciona, os telefones não funcionam, os e-mails não respondem e não tem quem procurar. E aí a pessoa fica sem saber o que fazer. E isso é interessante porque aqui a gente percebe que desde o Platão, desde o Dostoiévski, desde a Hannah Arendt e do Kafka, que a gente pode fragmentar a segregação de tal ponto que ninguém se sinta responsável por eu estar violando o direito de ninguém. E isso é um ponto muito interessante que me parece ter uma certa repercussão no cenário atual, porque no frigir das contas, se eu daqui de minha casa tento peticionar e não consigo, o site está bugado, de duas uma, eu pego o telefone e ligo para o tribunal, ou ninguém vai saber do que está se passando comigo, meu cliente provavelmente não vai saber o que está se passando, e o final das contas é que pode acontecer de alguém ter uma garantia básica impossibilitada por conta de um mecanismo que vá nesse sentido de burocratizar de tal forma. E aqui a gente já vai partindo para a conclusão, até para a gente abrir para o debate, porque eu acredito que vocês devem ter uma série de questões para a gente conversar. Eu faço o seguinte apontamento. A tecnologia ela pode trazer infindáveis benefícios para a vida e sociedade, mas fomentá-la de modo assodado pode contribuir para o fortalecimento de um modelo dominante de pensamento. E aqui foi onde a gente mencionou que, a depender da situação, eu posso fazer com que a minha verdade ela se propague inquestionavelmente por meio dos mecanismos de poder que eu possa ter, por exemplo, né? E os algoritmos podem fomentar ideias que oprimem o plural, né? Em detrimento daquela verdade que pode ser ali propagada pelaquela força dominante, como a gente muito bem mencionou sobre a questão do impulsionar as tendências políticas de determinados candidatos que possuem condição de potencializar esse tipo de ferramenta. E aqui a gente faz também o seguinte questionamento. O emprego do algoritmo em campanhas eleitorais pode contribuir para a formação de modelos de pensamentos banalizadores da condição humana. Por exemplo, se a gente sabe que determinadas posturas, vamos criar medidas para melhorar o sistema penitenciário brasileiro. Em tese, isso é algo para ontem, mas qualquer candidato que venha fazer um discurso como esse, muito provavelmente, no meio social, e ainda mais numa sociedade tão democraticamente imatura como é a nossa, vai entender que isso é algo tosco, que é algo bizarro, e que proteger a dignidade da pessoa humana não é algo plausível. Como a gente muito bem tem visto, esse tipo de pensamento ganhar forças das redes sociais, e até ao ponto de se chegar aos estereótipos consagrados que a gente vê por aí, de consagrar a frase bandido bom é bandido morto. E isso a gente vê aos quatro ventos, por incrível que pareça, em plenos dias atuais. E aqui surge o seguinte questionamento: como minimizar esses riscos? Como reduzir essa possibilidade que esses mecanismos de poder sejam empregados não em prol de um bem social, não em prol de um corpo social, mas em prol de uma manutenção de poder?
E aqui fica essa indagação que tem tudo a ver com a questão da necropolítica, onde a gente, de certa forma, beneficia determinadas castas, né, e não um corpo social como um todo. E aqui fica a questão de quem a gente vai eleger para ser determinadas castas, né, quem vai ser tido por inimigo dessas castas, ou se a gente desconstitui essa ideia de castas e, de fato, passa a fomentar um verdadeiro Estado democrático de direito. Pessoal, desculpa se eu me delonguei demais, aqui finalizo e devolvo a palavra a vocês para que vocês possam fazer os questionamentos. E aqui segue as referenciazinhas, né, para que vocês possam também consultar. Obrigado. Não, alguém tem que falar, pessoal, assim, eu não tenho nem o que dizer. Porque foi uma aula, foi incrível. A gente tava comentando lá no grupo, da minha, a gente tá rolando uma aula aqui. Por isso que desde a primeira vez que a gente se conheceu, eu disse, rapaz, tu é professor, né? Porque tu tem uma didática danada. Mas eu não tenho nem o que acrescentar aí, eu não tenho nem o que falar. Alguém tem o que falar aí, minha gente? Porque normalmente, Cristina, a gente faz o debate assim, bem mais raso e tal. Ninguém traz um PowerPoint completo como esse, não, tá? Não se sinta pressionada a fazer isso no próximo encontro, não. Porque foi realmente uma aula aí. Tô doida para receber esse material. Pode mandar, viu, querido? Sarrafo tá alto. Mesmo. Mas parabéns, viu, Devanildo? Parabéns, show de bola, incrível. Eu também nem perito, nem me atrevo a debater, porque realmente você foi incrível, incrível na construção da lógica, do raciocínio, trazendo todos os pontos. Foi muito show, muito show. Até porque ele falou tanta coisa de sociologia, filosofia, que eu não sei, nem me atrevo a falar alguma coisa sobre isso. Débora, minha querida, vem aqui. Eu rememorei aulas da faculdade, cara. Isso aí, ouvindo ele fazer toda essa contextualização foi incrível. Obrigado, meninas. Se vocês não fossem minhas amigas... Ei, sabe uma coisa que me chama? Sabe uma coisa que me chama a atenção? É que na Europa a gente vê uma discussão ferrenha contra a ideia de preservação da dignidade da pessoa humana. O professor José Afonso da Silva, ele tem um texto chamado A Dignidade da Pessoa Humana como Valor Supremo da Constituição da República do Brasil, de 1988. E lá ele menciona... Tem uma biblioteca nessa tua cabeça, viu? Eu tô impressionada com as menções dele, minha gente. Alguém faz alguma coisa. E lá ele menciona que o poder constituinte originário ele inseriu em diversos pontos valores ideológicos. Nossa Constituição, de fato, é uma coxa de retalho ideológica. Mas o artigo 5º, em especial, ele é a pedra de toque. Isso não sou eu que estou dizendo, é o José Afonso que diz, e outros professores como Canautilho e outros de igual envergadura, mencionam a seguinte situação. O artigo 5º, ele é a pedra de toque. E o pilar ideológico ali inserido no artigo 5º é a deontologia da moral do Kant. É a ideia de condição humana. O Estado democrático de direito, ele existe não é pelo poder, para o poder ou pelo poder. É para o ser humano. A partir do momento que a gente desconsidera a figura do ser humano em prol de qualquer coisa, seja de um modelo eficientista, seja de um modelo capitalista puro, consequencialista, ou solidarista, que é a ideia daquelas correntes mais solidárias no sentido de bem ao coletivo em detrimento do individual. A partir do momento que a gente desconsidera a figura do ser humano, a gente vai ter alguns problemas, alguns abacaxis sérios para descascar. Porque, de fato, e lendo esse texto, me parece ser um texto excelente para poder discutir essas ideias, porque isso está sendo discutido lá na Alemanha por meio daquela rediscussão da autodeterminação informacional. Lá eles estão voltando a discutir isso e basicamente embasado por conta do GDPR, né? E, de fato, isso tem se demonstrado ser um valor muito preponderante no Estado Democrático de Direito.